Olá, queridas. Nós estamos hoje aqui na última ferramenta da nossa série. Nós estamos terminando o livro da Jean Wilke, da editora Fiel, Mulheres da Palavra, Como Estudar a Bíblia com a Mente e o Coração. Então, a nossa quinta ferramenta é estude com preces, né? Estude com orações. E nessa série que nós estamos terminando hoje, o alvo principal era aprender a amar a Deus com a nossa mente. Isso deve resultar em amar a Deus com o nosso coração de forma mais pura e profunda, né? Esse deve ser o nosso objetivo, buscar conhecimento de Deus, encher a nossa mente de Deus e que esse enchimento de mente, de conhecimento, desça para o nosso coração e que a gente possa desfrutar desse conhecimento na nossa vida prática e aí ajudar também outras pessoas. Queria lembrar só de alguns objetivos que a gente estabeleceu nessa série. Primeiro, estudar com profundidade. Segundo, aplicar as verdades de Deus. Terceiro, viver de modo digno. E quarto, ensinar outras pessoas. Graças a Deus que nós estamos terminando a nossa série. Então vamos lá. Estude com preces, estude com orações. As orações são o meio pelo qual imploramos ao Espírito de Deus para nos iluminar durante o nosso tempo de estudo bíblico. Olha que coisa interessante que a Jean traz. São conceitos dela que eu estou falando aqui, compartilhando com vocês. As orações são o meio pelo qual imploramos o Espírito Santo para nos iluminar durante nosso tempo de estudo bíblico. Sem oração, o nosso estudo não será nada além de uma atividade intelectual. Então nós precisamos orar para que Deus amoleça os nossos corações, traga compreensão à nossa mente e traga a prática desse ensino que nós estamos estudando. A oração é o que transforma o nosso estudo de uma busca por conhecimento para uma busca pelo próprio Deus. Nós não podemos ficar apenas na busca do conhecimento. Isso não vai trazer muitos benefícios para nós. Mas essa busca do conhecimento vai ser uma busca pelo próprio Deus, estar mais perto de Deus. Aí sim nós vamos poder gozar da sua santa presença, desfrutar da sua presença, dos benefícios de estar estudando a santa palavra e também poder compartilhar com outras pessoas. Nossas orações devem conter, irmãs, a Jean traz aqui no livro algumas orientações para nós. Nós devemos orar durante o nosso estudo, nós devemos orar antes do nosso estudo, nós devemos orar durante o nosso estudo e nós devemos orar depois do nosso estudo. E aí ela traz uma siglazinha CAPA, como nós devemos orar, então, antes, durante e depois. A CAPA, ela contém CAPA, contém confissão, confesse, adore, peça a Deus e agradeça a Deus. Então eu queria trazer um pouco de cada um nesse momento para a gente poder aprender a orar durante os nossos estudos. Então, as nossas orações devem conter confissão. Nós precisamos começar a nossa oração confessando ao Senhor os nossos pecados. E aí ela nos orienta, antes do estudo, nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor, para que esses pecados não impeçam o nosso estudo bíblico. Quais são eles? Alguns ela cita no livro: orgulho, impaciência, distrações. Confesse também a Deus a falta de vontade até mesmo que a gente tem de estudar. Como é difícil a gente ter uma disciplina para estudar, né? Confesse durante o estudo que você está fazendo as lutas que você enfrenta, as frustrações diante do estudo. Confesse também que você às vezes fica irritado. Confesse então a sua irritabilidade com aquilo que você está estudando. Às vezes nós ficamos irritados com o que a palavra está dizendo, né? E você precisa pedir perdão ao Senhor por isso. Então, durante o estudo, aproveite e vá conversando com o Senhor e confessando aquilo que você tem encontrado de dificuldade, de frustração, de irritação. Confesse depois que você estudar também. Confesse qualquer pecado pessoal que Deus tenha trazido à luz através do estudo. Isso é muito importante, né? Outro ponto que ela fala é a questão da adoração. Nós precisamos aprender a
a adorar a Deus antes mesmo de estudar. Comece adorando a Deus por nos dar a revelação de sua vontade e do seu caráter em sua palavra, diz Adin. Adore pelos atributos que você já aprendeu, a misericórdia, a bondade de Deus. Adore por você ter uma Bíblia. Que coisa maravilhosa, né? Eu gostaria de parar aqui e compartilhar com vocês. Essa semana eu assisti alguns filmes sobre os irmãos perseguidos. E um dos filmes que eu assisti foi sobre os irmãos perseguidos na China. E um testemunho que me chamou muita atenção foi de uma senhora que tinha sido presa pelo Partido Comunista da China por ser cristã. Ela não tinha cometido crime algum dentro da Constituição do país dela, mas mesmo assim ela estava sendo presa e sofreu torturas terríveis. E uma das coisas que me chamou a atenção e me deixou muito impactada foi que quando ela estava sofrendo as torturas, cada vez que ela pensava em desanimar e negar o Senhor Jesus, negar a fé que ela tinha, ela se lembrava, o Espírito Santo trazia à memória dela as palavras do Senhor e ela orava ao Senhor, pedindo ao Senhor que a renovasse, desse força, condição dela não negar o Senhor. E graças a Deus, isso foi baseado numa história verídica, esse filme que eu assisti. E aí ela foi depois solta, o marido pagou uma fiança, o Estado pediu uma fiança para ela e a soltou, com muitas sequelas no corpo, muitas coisas, muitos ferimentos já no corpo, que ela não podia mais nem cuidar de si. Mas eu achei muito interessante, ali a arma daquela senhora foi a oração e a palavra de Deus, o Senhor trazendo a memória dela. Então adore ao Senhor por você ter uma Bíblia. Isso é adoração antes do estudo, né? Por você ter a oportunidade de ter um livro sagrado em suas mãos. E pessoas morreram por causa da Bíblia. Ela está nas nossas mãos hoje. Hoje é fácil a gente comprar, mas muitas pessoas sofreram muito para que essa Bíblia chegasse até a mim e até a você. Então adore também durante o seu estudo. Ao longo do estudo, adore a Deus quando você fizer alguma associação sobre o caráter de Deus que você não tinha entendido e agora com o estudo você está entendendo. Adore ao Senhor. Adore também depois do seu estudo. Medite no caráter de Deus, naquilo que você estudou. Outro ponto que a Adin traz é a questão da petição. Então, nós já vimos na capa, né? K, C, confessar. A, adorar. P, pedir, que é esse que nós vamos trabalhar agora. Peça a Deus antes do seu estudo. E aí ela traz, peça ao Senhor ouvidos para ouvir e olhos para ver à medida que você estuda. Peça também a Deus que ajude a guardar-se das distrações. Às vezes a gente está estudando ali, a mente da gente começa a vagar e a gente começa a pensar em outras coisas. Então, peça a Deus no momento que você está estudando. Olhos para você ver, ouvidos para você ouvir a palavra de Deus e um espírito, uma mente guardada das distrações. Peça também a Deus que limpe sua mente das preocupações. Peça também que Ele revele o seu caráter e o seu pecado. Esse é o propósito. À medida que a gente conhece a Deus, o caráter de Deus, quem Deus é, Deus vai nos mostrando quem nós somos e quão pecadores nós somos, como nós precisamos fazer esse exercício, conhecer a Deus e nos conhecer. E à medida que nós conhecemos a Deus e nos conhecemos, nós vamos pedir perdão ao Senhor e buscar uma vida de santificação maior. Eu falei, acho que no primeiro vídeo, isso não é escravizador, conhecer Deus e saber que eu sou pecadora. E à luz da sua palavra, Ele revelar através do seu Espírito as áreas carentes do meu coração, os pecados que eu tenho guardado oculto no meu coração. Isso é libertador, porque eu posso confessar ao Senhor o meu pecado e receber libertação e conhecer a Deus mais e mais. Isso é libertador. Peça também a Deus que faça com que a palavra seja viva em você e que você conheça melhor a palavra de Deus e conheça também as suas próprias necessidades, como eu acabei de falar, para que Deus traga mais claramente a compreensão da sua palavra ao nosso coração. Peça durante o estudo, isso que eu falei agora, peça antes do estudo. Peça durante o estudo quando você se deparar com uma passagem difícil. Eu conversei com algumas pessoas que estão usando o método e realmente tem momentos que são difíceis, né? E a gente precisa da ajuda de um bom comentário, da ajuda de um dicionário, da ajuda de outras pessoas para nos ajudar naquela dúvida, naquela dificuldade que a gente está enfrentando. Então, peça a Deus para lhe dar força para você continuar
e Ele lhe conceda entendimento nas questões difíceis. Não pare, continue crescendo no conhecimento do Senhor. Peça também ao Senhor para manter a sua mente concentrada no estudo, como a gente já falou das questões das distrações. Peça ao Senhor também para você ter humildade e você ter paciência no estudo. É necessário. Nós precisamos de Deus. Então, lembradas do que ela diz no início, as orações são o meio pelo qual imploramos ao Espírito Santo para nos iluminar durante nosso tempo de estudo bíblico. Então, nós temos esse auxílio bendito, que é o Espírito Santo conosco, para nos ajudar nas nossas fraquezas. Peça depois do seu estudo bíblico, peça ao Senhor para guardá-la e aplicar aquilo que você aprendeu. Nós não estamos aqui só para estudar, para conhecer, né? Nós estamos aqui para conhecer ao Senhor, mas para aplicar a nossa vida e também ajudar outras pessoas com esse conhecimento que o Senhor tem nos dado. Peça ao Senhor para ajudá-la a viver aquilo que você aprendeu. É um desafio. Cada dia que nós aprendemos a palavra do Senhor, é um desafio novo colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Peça para Ele lhe lembrar ao longo do dia e das semanas aquilo que você aprendeu. Como é bom quando a gente fica lembrando, né? A vaca come e depois ela vai remoer. Ela volta a comida que ela tem engolido e vai mastigando, triturando. Nós devemos fazer assim também, né? Voltar os nossos pensamentos, encher a nossa mente de Deus, daquilo que nós estamos estudando da parte de Deus. Peça ao Senhor para lhe dar o desejo de permanecer no processo de aprendizagem, né? O processo de aprendizagem ele é contínuo, e nós devemos ter perseverança e pedir ao Senhor para que a gente possa prosseguir, então, com esse desejo. E aí a Jean usa para terminar a questão da gratidão, né? Confessar, adorar, pedir e agradecer antes do estudo, durante o estudo e depois do estudo. Então, a gratidão. Agradeça antes do seu estudo. Agradeça por Deus ter se revelado na Bíblia e por Ele ter lhe dado a capacidade de conhecê-lo. Como nós devemos ser gratos por isso. Agradeça o tempo que você tem para estudar. Agradeça-lhe por Jesus Cristo, né? Existem alguns irmãos que não podem usar a Bíblia. Neste filme também que eu assisti, num desses lá, os irmãos que se reuniam para adorar o Senhor, eles não podiam cantar alto. Então eles mexiam somente os lábios e cantavam somente com a mente, porque eles não tinham liberdade de expressar a adoração deles ao Deus deles. Então agradeça a Deus por você ter essa liberdade de ter várias Bíblias em casa, de poder estudar, de ter esse tempo para estudar. Agradeça durante o seu estudo bíblico quando você receber uma correção do texto. É verdade, quando nós estamos estudando, Deus fala profundamente ao nosso coração. E nós devemos agradecer ao Senhor por esse ensino que Ele está nos dando. Agradeça pelos momentos em que o Evangelho se revela a você por meio do seu estudo. Então, agradeça também, depois que você estudar, agradeça ao Senhor por aquilo que Ele está lhe ensinando. Agradeça por pessoas, por homens e mulheres que ajudaram você nessa caminhada, por quem traduziu a Bíblia na sua língua. Eu agradeci a Deus quando eu terminei de ler o livro de Jean. Eu agradeci dizendo assim, obrigada a Jean, eu amei conhecer e aprender com você. Eu agradeci já orando a Deus pela vida dela e de tantos outros autores que têm abençoado muito a minha vida. Então, irmãos, estamos chegando ao nosso fim, ao final do nosso estudo. E para concluir, eu gostaria de ler aqui no livro da Jean, deixei marcadinho aqui para a gente ganhar tempo. Ela traz, então, no próprio livro, um resumo, juntando tudo que nós estudamos, propósito, perspectiva, paciência, processo e prece. E aí eu gostaria de ler para vocês o que ela traz aqui. Então, eis que você tem 5 P's. O estudo saudável, com as 5 ferramentas para ajudá-la a desenvolver o conhecimento bíblico e, por meio delas, crescer em amor pelo Deus que a Bíblia proclama. Eis uma breve revisão de cada P, que resume aquilo que temos aprendido. Estude com propósito. Compreenda onde o seu texto se encaixa na história principal da criação, queda, redenção e consumação. Estude com perspectiva. Compreenda a arqueologia, né, o estudo profundo do seu texto, seu contexto histórico e cultural.
Estude com paciência, decida não se apressar, estabeleça uma expectativa realista para o seu ritmo de estudo, concentrando-se na questão a longo prazo. Estude com processo. Comece a ler metodicamente para fazer a compreensão, a interpretação e a aplicação do seu texto. E estude com prece, que é o que nós estudamos hoje. Peça ao Pai, peça a Deus para ajudá-la antes, durante e depois do seu tempo de estudo. Que maravilha, né? A gente poder chegar ao final dessa nossa série e poder colocar em prática aquilo que nós aprendemos com a vida da Jean. Louvo a Deus muito pela vida dessa mulher, né, que dedicou certamente horas de estudo para nos abençoar através da literatura do livro. Eu quero aproveitar e agradecer a você, a sua companhia nesse tempo. Nós tivemos 5 encontros e eu quero agradecer a Deus também por essa oportunidade que o Senhor deu. É um privilégio, um desafio começar e concluir a tarefa. Graças a Deus por isso. Agradeço a você a sua companhia, seu tempo precioso aqui comigo, juntas, aprendendo. E em breve, se Deus permitir, continuaremos juntas no estudo do livro mais precioso do mundo, como diz pastor Russell Shedd, a Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Grande beijo, que o Senhor continue nos ensinando a sua palavra. Gostaria de terminar com o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que diz assim: portanto, todos nós, os quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ame a Bíblia, ame estudar, peça a Deus para que você consiga desenvolver esse método que nós estamos terminando hoje. Vale a pena nos dedicarmos e estudarmos a palavra do Senhor. Grande beijo, que Deus continue nos abençoando.